Olá, estamos aqui no nosso 13º dia da nossa campanha de 120 dias. Já rompemos 12 dias e vamos continuar avançando, crendo que o Senhor irá nos sustentar até o final. E grandes coisas o Senhor vai fazer. Hoje nós vamos meditar no versículo de 2 Crônicas 16, versículo 9. Diz assim: Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro de toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. O nosso devocional hoje é um devocional muito prático, porque nós recebemos do Senhor a alegria de saber que Ele está nos procurando sobre a terra. Ele está andando de um lado por outro com os seus olhos à procura daqueles cujo coração é perfeito nele. O nosso devocional hoje se chama Mini Hábitos. E é interessante que quando eu estava pensando sobre mini hábitos, eu conversando com a minha filha, nós pensamos, será que mini é igual pequeno? E por que será que esse autor disse que nós teríamos que desenvolver minis hábitos e não pequenos hábitos? Então, eu fui no dicionário. E lá no dicionário eu descobri que mini é menor que pequeno. Isso eu acho que ele fez intencionalmente. Sabe por quê? Porque eu e você, jovem, adulto, adolescente, criança, podemos executar os mini hábitos que o Senhor nos pede neste devocional. Na verdade, eu acho que eu e você já fizemos as tentativas de fazermos grandes mudanças na nossa vida. Nesses 12 dias, nós estamos tentando envolver e trazer para a nossa vida hábitos de jardim secreto, de estar no nosso secreto com o Senhor, hábitos de oração. E normalmente nós queremos fazer grandes coisas. Nós começamos a leitura da Bíblia dizendo, esse ano eu vou ler a Bíblia toda e vou começar com 5 capítulos por dia. E na verdade, a gente começa os primeiros dias, no segundo dia, no terceiro a gente se atrasa e, na verdade, quando nós vamos ver, nós já desistimos. Quem nunca pensou assim, hoje eu vou deixar de ser sedentário, vou começar uma corrida, vou começar a caminhar e no primeiro dia você coloca a sua leg, você coloca a sua calça, os seus shorts, o teu tênis, vai para a área de lazer e caminha, 1 hora, chega em casa cheio de dor e nunca mais caminha. Na verdade, foi comprovado cientificamente que um hábito para se tornar parte do nosso cotidiano é necessário 21 dias. Antes disso, nós vamos estar passando pelo processo de adaptação. E quando nós falamos das coisas de Deus, vale salientar que a partir do jardim, quando houve a quebra do relacionamento entre o Deus e os homens, nada do que se refere à eternidade, nada do que se refere ao nosso crescimento espiritual vai ser natural. Nós teremos que buscar. A palavra romper significa trazer à existência a força. Nós vamos precisar nesses dias romper em algumas áreas que estão estagnadas em nossa vida. E é esse o desejo do Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que o Evangelho, ele tem que ser prático. E a nossa maior dificuldade é que quando nós recebemos uma palavra, nós não conseguimos trazer ela para o nosso cotidiano. Nós não conseguimos aplicá-la na nossa realidade. Porque nós não entendemos que toda mudança, ela acontece devagar. Nós estamos num tempo de muita rapidez. E por isso nós queremos que os hábitos sejam desenvolvidos rapidamente. Mas o hábito da oração não é assim. Ninguém começa orando 2 horas por dia. Na verdade, o hábito de oração, as estratégias de oração sempre vão acontecer devagar. Na verdade, o nosso devocional vai nos dar algumas direções a respeito disso. Para você começar a fazer pequenas mudanças na sua vida, mini hábitos, vai ser necessário você compreender que o teu devocional e o seu tempo de oração é algo importante. No livro do pastor que escreveu A Oração de Jabes, ele era um líder que ministrava devocional a uma liderança de empresários que tinham um cotidiano de 18 horas por dia de trabalho.
E na primeira reunião, a única coisa que esses empresários diziam era: eu não tenho tempo. Então ele dá a esses empresários uma estratégia que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: coloque o seu devocional na sua agenda. Na verdade, você precisa entender que o teu devocional faz parte da tua agenda daquele dia. É algo tão importante quanto a reunião que você vai ter, é tão importante quanto o contato comercial que você vai fazer. O seu tempo devocional é tão importante que ele tem que estar na tua agenda. E a partir do momento que ele entra na tua agenda, você vai separar aquele tempo para isso. Sabe, você talvez vai ser necessário você colocar o alarme no seu celular, determinando a hora que você quer orar. Eu me lembro que quando eu tinha minha filha pequena, eu trabalhava fora, tinha os encargos da igreja, não me sobrava tempo para orar. Então eu comecei a desenvolver a estratégia de orar de madrugada. E os primeiros dias, orar às 3 horas da manhã, eu colocava o celular para despertar, me arrastava da cama, pulava no chão, assim, deitava no chão e começava a orar. E meu pensamento era o seguinte: daqui, quando eu voltar para a cama, eu vou ter só 2 horas ou 2 horas e meia para dormir. E com o passar do tempo, e eu fui desenvolvendo o hábito de orar de madrugada, eu percebi que se eu dormisse 1 hora, o tempo que eu passava com o Senhor era tão grande, era tão ele me saciava, ele me supria de tal maneira que quando eu me levantava era como se eu tivesse dormido 8 horas, sabe? Mas não começou orando 1 hora, eu comecei orando 5 minutos. E aqueles 5 minutos, e é interessante porque eu orava 5 minutos e de repente eu abri o olho, olhava no relógio, só tinha passado 5 minutos e eu já tinha acabado a minha oração. E no dia seguinte, aqueles 5 minutos foi se tornando 10, depois 30, e daqui a pouco aquilo se tornou tão prazeroso, porque a ciência explica que os primeiros 7 dias haverá uma relutância na sua mente, porque um hábito novo está sendo inserido. Os próximos 7 dias você vai começar a ficar confortável. E nos últimos 7 dias, que vai fechar o ciclo de 21 dias, aí o seu corpo, a sua mente já entendeu que aquilo é importante e vai ser inserido no seu cotidiano. Ler a Bíblia, orar, jejuar, todas essas armas que o Senhor nos dá para nos fortalecer, fazem parte de um processo, de um pequeno hábito, um mini hábito, e que se você conseguir inserir, as outras coisas vão começar a andar. O Senhor passa os olhos sobre a terra e Ele procura pessoas que têm o coração perfeito diante dEle. Nós temos o privilégio de estarmos aqui buscando ao Senhor, mas não vai fazer sentido se você não começar a inserir estas verdades dos 12 dias e hoje do 13º dia na sua vida. Na verdade, o Einstein diz o seguinte: é insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você quer romper nesses 13 dias, mude pequenos hábitos, insira no seu cotidiano pequenas estratégias que possam mudar a sua história. Eu me lembro que assistindo uma live da pastora Larissa com a sua mãe, e ela me falou sobre o hábito de beber água. Eu não tinha o hábito de beber água. Na verdade, ninguém gosta de beber água até a primeira crise do rim. Quando você tem pedra no rim, você começa a beber água. E eu vi essa estratégia, ela falou: coloque no seu celular que você precisa beber água. E eu criei a estratégia, de 3 em 3 horas, o meu celular despertava, beber água. Então eu pegava minha garrafinha de água e tinha 3 horas para tomar 800 ml de água. Isso foi se tornando tão comum para mim que depois de um tempo, hoje, eu bebo com facilidade. Eu não preciso de 3 horas para tomar as 800 ml. Eu simplesmente viro e fico feliz. E quando eu não tomo, eu sinto falta. Na verdade, passar 40 dias e 40 noites com o Senhor, quando Moisés fez isso, nós queremos o rosto reluzente de Moisés de quando sai da presença de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos passar os 40 dias e os 40 noites no monte. Por isso, tenha em sua mente
que tudo que você está aprendendo nesses dias, o único objetivo é que a sua vida mude. E para isso, mini hábitos. Coloque isso no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui porque todos nós precisamos de mini hábitos que mudem a nossa história. Porque os teus olhos estão passando sobre a terra à procura daqueles cujo coração é perfeito diante do Senhor. Nós queremos estar entre aqueles que os teus olhos irão parar, entre aqueles em que os teus olhos irão contemplar e ouvir as nossas orações. Por isso, neste dia, pedimos que o Senhor nos dê estratégias, nos dê mini hábitos que mudem a nossa história contigo. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado, que o Senhor seja contigo.